Desde os primórdios da humanidade, um lugar perfeito ecoa nas páginas da Bíblia, o Jardim do Éden, um local onde Deus caminhava com o homem, onde não havia dor, morte ou pecado. Mas seria o Éden apenas um símbolo ou um lugar real que existiu na história? Durante séculos, teólogos, arqueólogos e estudiosos tentaram responder a essa pergunta. Muitos descartaram o Éden como mito. Outros, porém, encontraram pistas surpreendentes que desafiam essa ideia. A Bíblia descreve o Éden com detalhes geográficos específicos. Rios, regiões e recursos naturais são citados de forma objetiva, como se o texto quisesse que o leitor soubesse. Isso aconteceu em um lugar real. Curiosamente, antigas civilizações fora da Bíblia também falam de um jardim dos deuses, um local de origem da humanidade localizado no Oriente Médio. E se o Éden não foi destruído, mas apenas inacessível? E se suas marcas ainda estiverem gravadas na geografia da Terra? Neste vídeo, você vai conhecer 5 evidências poderosas de que o Jardim do Éden existiu de verdade, e as teorias mais aceitas sobre onde ele estava localizado. Diferente de mitos genéricos, Gênesis capítulo 2 descreve o Éden com precisão geográfica. A Bíblia fala de um jardim plantado no Oriente, irrigado por um rio que se dividia em 4. Esses rios têm nomes: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 2 deles, Tigre e Eufrates, existem até hoje, correndo pela região da Mesopotâmia. A presença de rios reais enfraquece a ideia de alegoria. Textos simbólicos raramente usam referências geográficas tão específicas. O rio Tigre é descrito como passando pela Assíria, uma região histórica bem documentada por registros arqueológicos. O Eufrates, por sua vez, é um dos rios mais importantes da história humana, berço de civilizações antigas. Essa precisão sugere que o autor de Gênesis acreditava estar relatando um local físico, conhecido ou ao menos reconhecível. As primeiras civilizações humanas surgiram exatamente na região onde correm o Tigre e o Eufrates, a Mesopotâmia. Sumérios, acadianos e babilônios acreditavam que a humanidade começou ali, numa terra fértil e abundante. Coincidência ou confirmação? O Éden é descrito como um lugar de extrema fertilidade, onde tudo crescia sem esforço. A Mesopotâmia era conhecida como o Crescente Fértil, uma região única no mundo antigo. Isso levanta uma pergunta inevitável: por que tantas civilizações apontam para o mesmo local como origem da vida humana? Para muitos estudiosos, essa convergência histórica reforça a possibilidade do Éden ter existido nessa região. Textos sumérios falam de um lugar chamado Dilmun, descrito como puro, sem doença, dor ou morte. Em Dilmun, os deuses habitavam com os homens, em perfeita harmonia, uma descrição assustadoramente semelhante ao Éden bíblico. Essas narrativas são anteriores ou contemporâneas aos textos de Gênesis. O épico de Gilgamesh também menciona um jardim divino, com árvores sagradas e vida abundante. Civilizações diferentes, culturas distintas, mas uma mesma memória coletiva de um paraíso original. Isso sugere que o relato do Éden pode ter raízes históricas preservadas em diversas tradições antigas. Estudos genéticos indicam que a humanidade se espalhou a partir de uma região específica do Oriente Médio. A chamada Eva mitocondrial aponta para uma ancestral comum localizada nessa mesma região. Embora a ciência não confirme o Éden bíblico, ela aponta para um ponto de origem humano geograficamente compatível. Curiosamente, esse local fica próximo às antigas rotas da Mesopotâmia. Para muitos, isso não é prova absoluta, mas uma forte convergência entre ciência e texto bíblico. A pergunta permanece: estaria a ciência apenas redescobrindo o que a Bíblia já havia afirmado?
A Bíblia afirma que, após a queda, Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Isso indica que o Éden não foi destruído imediatamente, mas tornado inacessível. Eventos catastróficos como o dilúvio podem ter alterado completamente a geografia original. Rios podem ter mudado de curso. Terras férteis podem ter sido soterradas. O Éden pode estar hoje submerso, soterrado ou irreconhecível. Sua ausência visível não significa que nunca existiu, apenas que foi perdido no tempo. A teoria mais aceita coloca o Éden na região do atual Iraque. Outros sugerem o Golfo Pérsico, que teria sido terra seca antes do aumento do nível do mar. Há também hipóteses envolvendo a Turquia Oriental. Todas essas regiões estão conectadas aos rios mencionados em Gênesis. Nenhuma teoria é definitiva, mas todas apontam para o Oriente Médio. O Éden não estaria em um lugar místico distante, mas no coração da história humana. O Éden pode ter sido um lugar real, mas também carrega um significado espiritual profundo. Ele representa o estado original do homem diante de Deus. Curiosamente, a Bíblia termina com outro jardim, a Nova Jerusalém. O que foi perdido no Gênesis é restaurado no Apocalipse. Isso sugere que o Éden não é apenas passado, mas também futuro. Talvez o verdadeiro mistério não seja onde o Éden esteve, mas para onde a humanidade está indo.